A paz do Senhor, estamos iniciando mais um programa Redes Digitais, um programa que aborda temas sobre tecnologias digitais, tendências e inovações. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre os wearables. Já ouviu falar disso? Tecnologias que nós vestimos, né? Também chamadas tecnologias vestíveis. E para falarmos a respeito disso, estamos aqui com os nossos especialistas, né, no assunto. E vamos ser cavalheiros, né? Vamos ser cavalheiros. Primeiramente aqui dar as boas-vindas à nossa convidada Bruna, a paz do Senhor Bruna. Paz, Senhor, pastor. Bruna Soares. Bruna é estudante de tecnologia, de análise e desenvolvimento de sistemas, né? Também trabalha na área, né, Bruna? E também é o nosso convidado, João Paulo. Pai do Senhor João. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, Bruna, a paz do Senhor a todos. João Paulo Pereira Barbosa. João Paulo já é formado na área, né, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, também engenheiro de dados, trabalha na área há bastante tempo, né, João? Também, por certo, aqui, ambos vão trazer bastantes contribuições aqui para o nosso aprendizado. Para falarmos desse assunto, tecnologias que a gente veste, né? E faz estar no nosso dia a dia, não só à nossa frente uma tela, mas também fazendo parte do nosso vestuário. Eu queria, João, iniciar aqui a pergunta para você. O que são tecnologias vestíveis? Bom, como nós podemos ver no quadro, as tecnologias vestíveis, né, elas são dispositivos, né, que vão integrar, né, a tecnologia com o corpo humano. Então são dispositivos eletrônicos das mais variadas formas, né? Nós podemos ver aqui no nosso exemplo, né, tipos de wearables, né, de tecnologias vestíveis. Nós podemos ver aqui que o nosso exemplo está dos pés à cabeça, né? Então existem várias tecnologias. Nós vamos citar alguns exemplos, né, como o smartwatch, que é uma tecnologia um pouco mais democratizada, né? Nós vemos vários exemplos, né? Hoje é muito mais acessível esse tipo de tecnologia, como também as pulseiras fitness, né? Que é um propósito parecido com os smartwatches, né? Um pouco menos de estilo, talvez, né? Mas para uma aplicação ali esportiva. Nós temos também os anéis, né? Que a gente chama de anéis inteligentes. Eles são utilizados também com sensores, né? Todas as tecnologias vestíveis, elas são utilizadas com sensores. Então, elas vão captar ali informações sobre o corpo humano e vão estar ali auxiliando, né? No nosso dia a dia. Ou medindo alguma coisa ou nos trazendo alguma informação. Então, voltando no anel, ele também é composto por alguns sensores e ele também pode ser utilizado de outras formas, né, como navegação para alguns outros dispositivos, então ele tem uma utilização ampla. Nós temos também os óculos inteligentes e nós temos também roupas inteligentes, que nós vamos entrar um pouquinho mais de detalhes depois, né? Mas é um exemplo aí, um pouco do que pode ser possível, né? De tecnologias que nós já vestimos, né? Muitas vezes já vestem, né? Mas às vezes não tem esse entendimento, né? Então a gente está vendo aí alguns exemplos. É interessante que eu percebo na sua fala aí, João, que é uma evolução da internet também, porque são dispositivos que se conectam, né, por meio de internet, ou às vezes pode até usar a tecnologia Bluetooth, né, mas muitas vezes por internet. Porque a internet ela evoluiu ao ponto de conectar coisas, né? Houve um tempo que a internet era conexão de pessoas, pessoas se conectavam na internet. Mas aí depois veio a evolução, chamada internet das coisas, né. Então a internet, ou seja, as coisas passaram também a se conectar, né. E interessante, assim, a infinidade de possibilidades, né, que se pode fazer ou obter com essa inovação, de você ter todo esse aparato aqui, né. Imagina uma pessoa, porque pensei aqui, depois a gente vai falar mais, claro, mas, você falando me veio minha mente, assim, uma pessoa que, por exemplo, ela vai preparar uma apresentação.
ela põe um óculos desse, muitas vezes o óculos pode ajudar ela a não esquecer os tópicos, Sim. não esquecer algumas coisas que precisam ser faladas, né. Ela vai ver talvez algumas coisas da apresentação que o público não está vendo, mas ela pode estar através do óculos, né, por exemplo, sendo auxiliada ali, né. Então veja, né, questões de saúde que eu gostaria até que depois a Bruna trouxesse para a gente também, mas mais para frente. Mas, basicamente eu queria, trazer essa explicação que todos eles podem se conectar com o nosso celular, pode se conectar com o nosso notebook, são todos elementos que a gente pode usar, eh, como se fosse uma veste, né, por isso que chama-se vestíveis, mas que tem toda essa dinâmica, né, de conexão, né, de coisas, enfim, imagina qualquer uma dessas coisas você usar, por exemplo, no seu filho, você está andando no shopping e de repente aconteceu de, né, deu o Senhor livre, claro, mas se acontecer: "Ai meu Deus, perdi meu filho, cadê meu filho?", você pegar seu celular: "Deixa eu localizar meu filho aqui, ah, ele está ali", né. Então assim, quem já passou por isso, né, de ter filho perdido assim, sabe o aperto que é. Mas de repente um uso de tecnologias como esse poderia, né, ser utilizado para essa finalidade, né, benéfica, né. Agora, e falando disso, Bruna, o que que hoje nós podemos dizer, assim, que já existe, né, no mercado? O que a gente pode, o que que você poderia trazer para a gente, do que já tem hoje disponível em relação a esse tipo, né, de tecnologia que é possível vestir? A gente pode citar o relógio inteligente, que eu acho que todo mundo hoje tem um relógio, nem que seja do mais simples, que que mede ali os seus batimentos cardíacos, alguns medem saturação, entre outros que são, um pouco mais focados em alguma determinada coisa, mas geralmente eles têm GPS, medem passos, né. E as pulseiras também que são voltadas para isso, o smartwatch a gente usa, por exemplo, para ver notificações do celular. Já a pulseira ela é focada em saúde, então ela marca os passos, ela marca os batimentos cardíacos, quilômetros que você andou, percorreu, né. Enfim, o sono também, que é muito importante, inclusive, por exemplo, eu tenho um relógio que ele me fala qual foi a hora da noite que eu tive o sono mais profundo, né, e entre mais outras informações mais profundas, e é muito interessante. Ele também utiliza IA para conseguir identificar onde eu preciso me preocupar, por exemplo, a apneia do sono, se eu tive alguma apneia durante a noite, muito interessante. Nós temos fones de ouvido inteligentes, né, que têm assistência de voz, como a Siri e a Alexa. Os óculos inteligentes, que o João vai até falar mais à frente. Temos também os fones inteligentes que possuem assistência de voz, como a Siri, a Alexa. Nós temos também os óculos inteligentes, né, temos o novo Meta Ray-Ban, que tira foto, grava vídeo. O João acho que vai falar um pouco mais pra frente. Falando sobre dispositivos vestíveis de saúde, nós temos o Freestyle Libre, que é um sensor, um glicosímetro, né, que mede a sua glicose continuamente. Então, assim, durante o dia você sentiu, principalmente para as pessoas que precisam acompanhar por alguma questão de saúde, durante o dia você passa o celular, o sensor lê, manda as informações para o celular e você consegue acompanhar naquele momento qual é o seu nível de glicose. Isso é muito interessante para as pessoas que têm diabetes, por conta das consequências que o seu nível de glicose pode causar naquele momento, né. Nós também temos o BioStick, que é um adesivo que monitora os sinais vitais, como a temperatura, a respiração. O Spire Health também, que acompanha o ritmo respiratório e o nível de estresse através da roupa, né. O João também vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, entre alguns outros, como por exemplo, a palmilha de tênis mesmo, que ou tem GPS, né, para criança também é muito interessante para guardar a criança ali, ser no meio de algum lugar que tem muita gente, por exemplo, no Manaim, que tem muita gente, você leva a criança lá, aquele monte de criança sabe onde seu filho tá, mais ou menos ali pela palmilha do tênis. Tem algumas outras funções, como correção de postura, a forma que você anda, ela consegue ir te indicando o que que você deve fazer. É interessante, e
outro detalhe que você até mencionou é uma pessoa, por exemplo, querendo cuidar, de uma atividade física, né, você falou que conecta com o Strava. É Uhum. só para deixar claro, né, salvo engano é um aplicativo, não é isso? Isso mesmo. Um aplicativo que conecta, Uhum. no smartwatch, é isso? Ou no É, celular? você instala ele no seu celular, Uhum. e aí você faz uma conexão com o relógio. Hum. E na realidade depende, tem alguns relógios que você consegue fazer a conexão direta e tem uns que você usa o próprio aplicativo do relógio conectado com o aplicativo Strava, e aí ele manda as informações de um aplicativo para o outro. Então ele salva no aplicativo do relógio, por exemplo, da Xiaomi, né, que eu tenho. Ele salva ali dentro do aplicativo da Xiaomi, e aí o aplicativo da Xiaomi manda para o Strava essas informações. Já tem alguns outros que tem o Strava instalado no próprio relógio, entendeu. Então ele manda as Vem já informações de ali direto. fábrica, né? Ele registra direto dentro do A aplicativo. pessoa, por exemplo, faz uma corrida, né, então ele vai e traz tudo, né, Uhum. quantas calorias perdeu ali, né, quantos Isso. quilômetros percorreu, Aham. e depois pode até fazer comparações, né, Isso. como foi seu desempenho hoje em relação ao dias anteriores, enfim, muito bom. Agora, que eu acho que é uma parte bem importante que eu queria que vocês trouxessem para a gente aqui, é sobre as inovações, né, o que que nós temos hoje, né, porque smartwatch não é uma né, como ela falou, o próprio anel também inteligente que o João comentou, tantos outros, né, dispositivos estão demonstrados aí na tela, eh, mas, essas coisas são certas novidades, claro, mas já vem acontecendo de alguns anos para cá. Mas o que que nós temos agora, assim, de tendências e inovações, né, o que que tem de novidade surgindo aí? João e Bruno aí, vou deixar para vocês 2. Tá joia. A gente vai ver aqui, uma nova versão, né, a nova geração de óculos inteligentes. Bom, falando um pouco sobre, a linha de evolução, né, a gente sabe que a evolução nessa área é muito rápida. Então, assim, de 6 meses a 1 ano, uma tecnologia pode ser transformada totalmente, né. Com a inteligência artificial, então, agora as coisas estão evoluindo, só pegando um gancho na questão do Strava, que é esse aplicativo de monitoramento de atividades físicas, ele vai passar a te sugerir, ele e outros, né, podem passar a te sugerir aonde você precisa melhorar, onde você precisa, por exemplo, você está fazendo uma subida, e aí ele vai, entender o seu comportamento naquela subida, e talvez junto com a palmilha te falar como você está pisando, como você deveria pisar. Então, a inteligência artificial já está transformando toda essa evolução, né. Fazendo uma conexão mesmo Fazendo entre uma os conexão e, assim, não entre só lendo dados mais, né, mas sugerindo melhorias. Hum. Então, fazendo como você deve se comportar a partir dos dados que você já tem. Então é algo já que já vem transformando aí grandemente essa questão dessas tecnologias vestíveis, né. Em especial, os óculos da Meta, né, que a Bruna até citou, a primeira versão deles, eles traziam ele traz 2 câmeras, né, uma ou 2 câmeras, e era possível tirar fotos, fazer vídeos e se conectar a redes sociais. Mês passado, a Meta, em parceria com a Ray-Ban, né, eles construíram um novo protótipo que já é vendível, né, porque tem muito disso também nessa área, né, é feito um APOC, né, um Proof of Concept, né, e aí eles fazem, aquele projeto ali de algo que pode vir no futuro. Mas às vezes o hardware é muito caro, às vezes é muito pesado, às vezes esquenta, como foi o caso da Meta, né, mas agora eles já lançaram uma versão que vai ser vendida, já está sendo vendida, que ela traz a projeção da tela, o display no óculos. Então é como se você pegasse o display do seu celular, o display aqui, do tablet e visse na lente. Então, assim, Como isso se aí já é uma aparecesse na vira frente da pessoa, né. aparecesse na frente da pessoa, que é o caso que você disse, né, às vezes você está fazendo ali uma apresentação, você vê os slides na sua tela, na sua lente do óculos. Então, assim, no futuro não muito distante, talvez as pessoas não utilizem mais, tablets e celulares, por exemplo. Ela vai conseguir controlar o poder do celular como se ela estivesse usando óculos. A partir de gestuários, né, você configura os gestos: "Ah, eu quero aumentar o volume, quero mudar de página, quero mudar um navegador". Tudo com gestuário manual, o óculos entende aqueles movimentos e você atua, né, utiliza como se fosse um celular ou um tablet apenas
pelo óculos. Há pouco tempo, esse óculos era parecendo um óculos de mergulho, né? Era, Não era meu uma coisa Deus. tão usual, né? Isso. E foi uma crítica que, né, no mundo inteiro muitas pessoas faziam. Ah, como é que eu vou usar né, desculpa a expressão, mas trambolho. Como que eu vou usar um Sim, trambolho? A turma jovem, então, não, isso aí não vai dar certo, né? Não vai ser muito comercial, não vai. porque eu vou botar um negócio desse parecendo um óculos mesmo que sai no meio da rua. É uma coisa que não é muito, assim, vamos dizer, apresentável, né. Exato, E aí eles, olha que interessante, né, já estão conseguindo colocar num visual, exato. né, mais moderno, né, mais, uma coisa que de fato, fique mais, apresentável, né, como nós falamos, né. Isso. E essa tecnologia que tem muito a ver com realidade aumentada, isso aí que você falou. Sim, o vídeo que eu vi de um influenciador americano, ele mostra que, por exemplo, o GPS, Hum. você liga o GPS e aí você consegue ver na lente para onde você precisa ir olhando na rua. Você tá andando na Tá rua andando na rua, ele e tá dando ele uma tá seta e ele ali, tá dando e ele tá falando: "Entre aqui", então isso. você já vai por ali. Nós víamos isso, por exemplo, alguns carros, da Tesla, por exemplo, elas têm essa função no para-brisa, Próprio. mas agora nos seus olhos, você conseguir ver um GPS, o que que você precisa fazer, a temperatura, por exemplo, como mostra ali, a hora, o lugar mais próximo, é muita E praticidade, muito né. rápido, né, em pouco tempo. Bom, uma outra tecnologia que tem tido bastante investimento, a gente pode ver, são as roupas inteligentes, né. Elas são capazes de medir ali através de sensores a temperatura, Hum. batimento cardíaco, a quantidade, de hidratação que o seu corpo está, né. Hum. Então ela até então tem sido utilizada, né, por, atletas, né, de alta performance, mas a gente sabe que a tecnologia começa nesses polos, depois ela vai barateando, porque eles vão melhorando ali, né, as fórmulas de construir, daqui a pouco ela chega pra gente também. Então ali é possível medir, quase tudo, né, e sugerir também, né, para a pessoa que está sendo utilizada. Hoje, essa roupa aqui, por exemplo, você se conecta ao celular, você conecta o seu celular nela e coloca o celular, né, Hum. num dos bolsos e ele faz essa medição, depois ele te passa um relatório. Então, se você precisa se hidratar, qual foi o seu batimento cardíaco, e tem a questão da temperatura, né, tem moléculas, se ele capta que o seu corpo está muito quente, ele pega aquelas moléculas de calor e joga para fora da roupa. E aí, se ele entende que o seu corpo está resfriado, ele cria como se fosse um espelhamento, Hum. para que o calor bata nesse espelho, nessas moléculas e volte para o seu corpo, ou seja, para reter o calor ali dentro da roupa. Então, são tecnologias aí que estão vindo para mudar mesmo aí como a gente se veste literalmente, né. É isso aí. Bruna. Como inovação, nós temos os implantes e os chips subcutâneos, né. Eles são hoje usados como em alguns lugares como estudo, porém já é possível realizar pagamentos, também tem alguns que são usados como sistema de medicação. Eles conforme um tempo, eles liberam a medicação no sangue, né, e é feito um tratamento. Também teve uma empresa nos Estados Unidos que utilizou o chip, deu opção aos funcionários de utilizar o chip, ao invés do crachá. Então, por exemplo, você vai entrar na empresa, você vai passar na catraca, ao invés de você usar o seu crachá, passar o crachá, as pessoas poderiam usar o chip, aproximar o chip e ter autorização, por exemplo, para entrar na empresa, para acessar alguns locais que precisam de um acesso mais restrito, ou até mesmo, pagar um cafezinho na cafeteria ou algo assim. E é algo que está crescendo. Tem algumas empresas na Suíça que adaptaram o método, nos Estados Unidos também. Eles estão fazendo algumas pesquisas também, inclusive. E nós também temos a IA generativa, que utiliza a inteligência artificial para poder nos apresentar estatísticas. Então, por exemplo, nós citamos o smartwatch,
ele utiliza a inteligência artificial para calcular o seu tempo de sono, qual foi o momento de sono mais profundo, qual foi o momento que você teve o sono REM, as estatísticas de apneia ou algum possível problema que você tenha, e ele também te indica o que que você deve fazer. Então, olha, durma mais cedo, tire as telas, não tome, muito refrigerante antes de dormir, não coma muito. Ele vai avaliando, assim também como, simular cenários futuros de possíveis problemas que você possa vir a ter, e entre outros. Muito bom. Bom, estamos aqui chegando ao final, né? Mas vamos deixar aqui uma palavra. Nós estamos vivendo hoje um tempo de muita dependência tecnológica. Então é importante que um tema como esse seja trazido para atualizar, informar a todos aqueles que nos assistem. Mas muito importante também destacar que com toda essa evolução na tecnologia, eh, e apesar, né, dessa dependência tecnológica que as indústrias têm, os trabalhos, os profissionais, e hoje em dia está no dia a dia das pessoas também, né, de certa forma, essa dependência. No entanto, é importante não nos deixarmos dominar, sermos dominados por essa dependência, né, por essas tecnologias que estão cada vez mais entrando na nossa vida. Eu vou deixar aqui um texto da palavra para o nosso encerramento, que se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 12, que diz: Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Nós podemos usar ferramentas, tecnologias, todas elas têm a sua funcionalidade, né, suas vantagens, mas cuidado para não sermos dominados por elas, né? Bom, mais uma vez chegamos aqui ao nosso final. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença aqui, de ter aceitado o convite de estar conosco aqui falando desse assunto. A Bruna, a paz do Senhor, Bruna. Paz do Senhor, pastor. João também, muito obrigado, João, por ter vindo, né? Ambos têm participado de vários assuntos conosco que vão continuar, que é muita coisa para se tratar, mas que voltem mais vezes, né? Paz do Senhor, João, obrigado. Amém, pastor, obrigado. Obrigado pelo convite. Muito bom. O assunto é vasto, não vamos esgotá-lo. Quem sabe em outras oportunidades podemos trazer mais novidades, aprofundar ainda mais nesse conhecimento das tecnologias que hoje nós estamos vestindo também, tecnologias vestíveis. E assim encerramos mais um programa Redes Digitais. Até o próximo. A todos, a paz do Senhor.